A projeção é um tipo de Magicraft que tem a capacidade de produzir objetos, sejam eles armas ou não. Sendo a principal habilidade de Shiro Emiya, a projeção é bastante conhecida, mas nem todos entendem como ela funciona. E no vídeo de hoje, eu vou estar explicando tudo sobre essa magia para vocês. Então, antes de tudo, eu peço humildemente que você deixe o like, se inscreva no canal se não for inscrito, e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Aqui sua presença é sempre bem-vinda. Chega de enrolação, e vem comigo falar de projeção. Provavelmente, a maioria aqui deve conhecer a famosa projeção, uma habilidade muito usada nos animes de Fate, principalmente por um dos personagens mais habilidosos nessa área, Shiro Emiya. Resumidamente, a projeção Magicraft é um tipo de feitiço que envolve a materialização de objetos, de acordo com a imaginação do seu conjurador. Também conhecida como Gradation Air. Essa magia utiliza energia mágica para materializar objetos, e o seu nome vem do fato que o objeto criado desaparece lentamente após ser criado. Ou seja, ele não se mantém por muito tempo. Os praticantes são chamados de Fakers, exatamente como Gilgamesh se refere ao Emiya. Então, quando Gilgamesh diz isso, ele não está sendo pejorativo com o Archer, pois de fato, eles são chamados assim. Só que a projeção não é apenas pensar em algo, e materializar é um pouco mais além do que isso, principalmente quando falamos do Emiya. Existe todo um processo necessário para que a projeção se aproxime o máximo possível daquilo que o conjurador está imaginando, mas calma que a gente chega lá. O conceito por trás do Magicraft é bastante simples: moldar energia mágica na composição e no design do objeto desejado, isso na projeção simples. KNF define isso como um feitiço que desperta imagens dentro do coração do conjurador, como se fosse uma pseudomatéria. Então, o mago pode projetar o mundo interior de seu coração para o mundo exterior, e por isso, é necessário um entendimento preciso de si mesmo e dos outros. O nosso grande mago fumante, Waver, chegou a teorizar uma vez que com um entendimento adequado, qualquer coisa poderia ser projetada à vontade do conjurador. No entanto, KNF descartou isso dizendo ser impossível. Segundo ele, um mago sem o pedigree correto não conseguirá, mesmo que tenha a lógica correta. E apesar do item projetado não ser eterno, por ser reconhecido pelo mundo como um fantasma que não pertence ao mundo natural, em contrapartida, é dito o seguinte: quanto melhor a imagem que o conjurador tiver de um item, mais estável e duradouro ele será. E caso o mago tenha conhecimento técnico sobre o item que está sendo projetado, ele ficará melhor ainda. E para isso, um mago pode usar vários recursos, como a história do item, uma planta do material desejado, ou até mesmo pegar materiais que ele tenha. Então, ao invés de criar um objeto do zero, ele pode sobrepor o material escolhido pelo objeto que ele está imaginando. E sim, a projeção não precisa ser construída apenas do nada, ela também pode ser projetada por cima de objetos físicos ou que tenham alguma energia mágica. Mas apesar de ser um Magicraft interessante, a projeção é considerada uma magia básica e incompleta, sendo tratada como algo inútil pela maioria dos magos modernos. Geralmente, os magos acham mais fácil e prático criar um objeto que não desapareça com técnicas e matérias-primas apropriadas. Os magos preferem focar mais em técnicas de Magicraft do tipo reforço do que em Magicraft do tipo projeção. Pois pelo cálculo de custo, a projeção, além de ser inútil para eles, gasta uma quantidade maior de energia mágica para criar uma arma de nível superior, enquanto que o reforço gasta uma quantidade menor e cria armas de qualidades muito maiores. Por exemplo, vamos supor que eu queira criar uma espada que gaste 10 unidades de energia mágica no processo. Como resultado, eu vou ter uma arma de força geral entre 3 a 4 unidades de energia mágica. Usando o reforço, eu posso pegar uma espada real e reforçá-la com as mesmas 10 unidades que usei na projeção e ter uma arma, cujo resultado de poder fica entre 20 a 30 unidades de energia mágica. Ou seja, compensa muito mais o tal do reforço, e por isso, a projeção é deixada de lado pelos magos. Bom, agora vamos falar da projeção do Emiya, porque, por mais que a projeção seja fraca, o Emiya não possui apenas projeção, ele também possui o reforço. É exatamente esse segundo Magicraft que torna sua projeção um pouco melhor. Emiya é um especialista em projeção, algo que juntamente com o reforço, se tornou a base do seu Unlimited Blade Works.
Essa sua projeção é chamada de Tracing, e portanto, Trace On é o encantamento usado para ativá-lo. O tracing do Emiya se difere da projeção normal, no fato de que não apenas produz a forma e a substância do objeto, mas também toda a sua história e habilidades, algo que aprimora as capacidades do Emiya. Objetos que são projetados por tracing são inferiores aos originais, devido ao fato de que apenas uma certa quantidade de informações podem ser coletadas pela visão, e portanto, fantasmas nobres projetados por tracing se tornam armas degradadas. A única vez que ocorre uma exceção é em Fate Stay Night, quando Shirou Emiya projeta a Avalon. Ele de fato está projetando a verdadeira Avalon, e não uma cópia. Pois naquela situação em específico, Avalon estava fragmentada dentro de seu próprio corpo. Então, ele usa o rastreamento para visualizar a bainha, e usa a projeção para juntar os pedaços e trazê-la para fora. Inclusive, alguns me perguntam se ele pode projetar a Avalon, e a resposta é não. Ele só consegue isso em Stay Night, porque o artefato verdadeiro está dentro dele. Além do mais, objetos não precisam ser vistos diretamente para serem projetados. Se eles forem vistos em memórias e sonhos, o tracing do Emiya será capaz de reproduzi-lo, como por exemplo, a Calibur, a espada da pedra. O Shiro não viu essa espada no mundo real, ele viu ela nas memórias antigas da Artúria. E com base nessas memórias, e com base na lenda do rei Arthur, ele forçou a materialização através dessas informações. E para que você entenda bem como funciona, a projeção é o seguinte. Ela é dividida nessas 7 etapas, que estão aparecendo aí na tela. Só pausar aí, que vocês vão entender como funciona. Mas, resumindo de uma forma simples e geral. Para que o Shirou construa um fantasma nobre, ou arma, é necessário a visualização, o rastreamento de componentes, a memorização, a resolução final de suas habilidades adquiridas, e por fim, a materialização. Se qualquer um desses fatores não forem cumpridos de forma rigorosa, a cópia do fantasma nobre será defeituosa, e pode facilmente ser destruída. Bom, mas por ser uma projeção diferente, o tracing pode produzir itens normais incrivelmente estáveis, que podem permanecer no mundo, aparentemente, indefinidamente, após sua criação. Mas é claro, isso se eles não forem descartados ou quebrados. E como havia dito, é possível replicar as habilidades especiais de fantasmas nobres, e as técnicas desenvolvidas com eles, como Nine Lives do Hércules. E como a projeção depende do reconhecimento dos materiais de um objeto, e também da historicidade dele, é o seguinte. Armas feitas de materiais não humanos, como construtos divinos, não poderão ser reproduzidos, não importa qual seja o tipo de projeção. Quando Shirou olhou para a EA e tentou iniciar o processo de rastreamento, não conseguiu identificar seus componentes. Ele teve sua visão completamente borrada diante da arma de Gilgamesh, o que chegou até mesmo a assustá-lo. Construtos divinos não poderão ser analisados de jeito nenhum, é por isso que ele não pode projetar Avalon, por exemplo. Por isso que o Fate Kaleido, também chamado de Milverse, não pode ser levado em consideração em relação às projeções feitas pelo Shirou, e por vários outros motivos também. Pois o Milverse nada mais é que um fanservice, onde várias regras do cânon da obra são ignoradas. Nesse universo, você verá o Shirou projetando armas como Idialima e Sulsagana, e até mesmo Varja. Sim, até a Varja. O que pela projeção não seria possível, não só pelo fato desses objetos não serem identificados, mas também pelo fato do custo de energia necessária para projetá-los. Projetar um construto divino é algo que excede a energia mágica e as capacidades do usuário, e forçar tal projeção o levará à morte. Além do mais, como a cópia deve ser menos forte que o real, naquela disputa entre Excalibur da Salter e da ilha, a ilha deveria ter sido derrotada pela própria regra da projeção. Pois a energia de uma projeção da Excalibur não é o suficiente para empurrar para trás uma Excalibur real. Por isso, o Milverse é um fanservice, não seguindo as regras canônicas do autor e do Nasuverse, e portanto, ele não deve ser usado como base para a compreensão da obra, ou como fonte de argumentos para a comprovação de certos eventos. Só assista por diversão mesmo, e pelas belas animações que tem nesse Fate, porque por mais que eu não goste tanto dele, tem umas lutas que são muito boas. E é por isso que eu tenho uma certa crítica em relação ao Shirou Emiya, não só no Milverse, como também nos outros Fates. Porque nos outros Fates, em alguns momentos, também há uma passada de pano para a projeção. Não importa o tipo de arma, seja um escudo ou uma espada, uma arma projetada não deve fazer frente a um ataque direto de um construto divino.
Seja ele Excalibur contra Excalibur, seja ele Excalibur contra Ruaias, ou seja ele Enuma Elish contra Ruaias. Eu até entendo isso, porque se não houvesse essa passada de pano, em alguns momentos críticos que ocorrem no Fate, ficaria meio complicado para que o protagonista pudesse vencer. Bom, mas além desse tipo de projeção, lembra o que eu falei sobre os Lost Belts serem projeções? Existe um tipo de projeção, chamado de projeção de concha. Esse tipo de projeção é capaz de criar ilusões, e até uma espécie de mundo de fantasia, que é projetado dentro da realidade. Em Lord Elmeloy, Camus prendeu vários magos dentro da Torre do Relógio, projetando um mundo de memórias, fazendo as pessoas que estavam lá dentro acreditar e agir como se ainda estivessem na sala de aula. E detalhe, com pessoas ilusórias do passado. Mas graças a Grey, que possui a Rongomínia, olha ela aí aparecendo de novo para resolver a parada. Mas enfim, graças à Rongomínia, Grey foi capaz de cortar o mundo dos sonhos, após modificá-la para uma foice dourada gigante. Ela alterou o uso normal da Rongomínia para algo mais parecido com a Excalibur, e com isso, salvou o dia. Agora fica claro, a projeção pode simular realidades alternativas dentro da própria realidade. E isso é tudo que precisam saber sobre a projeção. Esse foi o nosso vídeo de hoje, e espero que todos tenham entendido o que eu falei. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe na área de comentários abaixo desse vídeo, que eu vou ler e responder a todos. Bom, por mais que eu goste de projeção, eu sou um pouco pé atrás em relação a essa magia, exatamente por causa do custo de energia que deve ser pago para criar uma arma. Contra um oponente que tenha grande força explosiva, ou contra um oponente que tenha um arsenal mais completo, isso pode levar o praticante de projeção a uma luta desvantajosa. É por isso que o Archer, sabendo dessa limitação, luta de forma estratégica contra seus oponentes, o que aumenta sua chance de vitória. Mas enfim, eu agradeço a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos os grandes mestres que enviaram esse vídeo para seus amigos. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!